Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando aqui mais um vídeo por este canal Jesus, o Verbo de Deus. E nessa noite eu gostaria de tratar com você de um seguinte tema: restaurando o fervor espiritual. E nós faremos menção do texto que se encontra em Apocalipse capítulo 3, e os seus versos do 14 ao 21. E esse texto diz o seguinte: Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Mas quem deras fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém. Eu quero tratar com você nessa noite sobre o tema restaurando o fervor espiritual. Eu vou aqui trazer pelo menos 3 lições acerca desse texto, que penso eu que será de vital importância para a minha, para a sua, para as nossas vidas. Então, a título de introdução, eu gostaria de voltar com você à memória esclarecida a passagem, os primeiros versículos no capítulo 1. João diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, achei-me em Jesus na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O apóstolo João é o último representante do colégio apostólico, já avançado em idade, e agora ele amando do imperador Domitiano, imperador esse que proclamou-se, foi o primeiro a proclamar-se Senhor e Deus, também chamado de segundo Nero. Na tentativa de calar o apóstolo João, ele envia João para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, onde os prisioneiros eram levados para lá para morrerem. E agora João diz que ele foi levado não por causa de Domitiano, mas por causa da palavra de Deus. Quando todas as portas se fecham para ele, Deus abre uma porta nos céus e diz: sobe para cá que eu te mostrarei não as coisas que podem acontecer, não as coisas que talvez aconteçam, mas as coisas que devem acontecer. Deus continua no trono, Deus continua governando a história do seu povo. Então Jesus pede para ele escrever as cartas e enviar às 7 igrejas. E então ele escreve a estas 7 igrejas.
E quando ele escreve a 7 igrejas, ora Jesus faz censuras, ora ele faz elogios, mas para essa igreja não tem nenhum elogio, somente censuras. Se não, vejamos. Aqui nos versículos 15 a 17, Jesus faz um diagnóstico. Essa igreja de todas é a que faz a melhor autoavaliação de si mesma. Ela olha para o espelho e fala: quão grande és tu. Ela aplaude a si mesma, dizendo que já está rica e abastada e não precisa de nada. E essa igreja tinha razões de sobra para pensar disso. Quando ocorreu um terremoto lá em Laodiceia, a igreja se reconstruiu apenas com a ajuda dos seus moradores. Pessoas influentes, pessoas ricas, pessoas prósperas. E esta igreja não precisou da ajuda do governo, da ajuda do império. Então, ela se autoavalia. E Jesus olha para essa igreja e diz: tu és pobre, miserável, cega e nu. Mas por que ele disse isso da igreja? Primeiro, ele não vê como o homem vê. Jesus não tem uma opinião ao nosso favor. Ele não tem uma opinião ao nosso respeito. Ele tem um diagnóstico. E o diagnóstico que ele faz dessa igreja era que ela era cega, pobre, miserável e nu. Agora, no versículo do 18 ao 20, ele vai fazer um apelo. E que apelo é esse? Ele diz: aconselho-te que tu compres de mim. Então, para essa igreja que se autoavaliava, essa igreja que se contemplava no espelho, Jesus faz uma censura, mas ao mesmo tempo ele também faz um apelo para que a igreja comprasse dele. Ele é um mercador, ele tem um produto, o produto é vital e o preço é de graça. Então ele disse para a igreja: que tu compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires e colírio para os teus olhos. Mas por que ele disse isso? Primeiro, essa igreja ela recebia águas quentes de Herápolis e águas frias de Colosso. Então, Jesus considera essa igreja morna, pegando o gancho da geografia, porque ela não era nem quente e nem fria. Então, ele oferece o remédio, o antídoto, a cura para a frieza, a pornidão espiritual. E a receita é comprar dele. Uma igreja que tinha as maiores riquezas, a igreja que tinha a maior produção têxtil da Ásia Menor, e a igreja que tinha o pó frígio, um colírio para os olhos conhecido no mundo inteiro. Jesus fala: que tu compres de mim. Que tu compres de mim. A saída, irmãos, não é recorrer à novidade no mercado da fé. A saída não é recorrer a todas as novidades, aos coachings. A saída não é recorrer à autoajuda, à psicologia. A saída é comprar de Jesus, é se voltar para Ele, é se quebrantar aos pés dEle, é se prostrar diante dEle, porque só Ele tem o antídoto, o remédio e a cura. E o conselho é: que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim, diz o Senhor Jesus. Mas finalmente, no versículo 21 e 22, ele tem uma promessa. Que promessa é essa? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. Que Jesus queira cear conosco é um milagre, mas que Ele queira cear conosco é uma graça. E aquele que se assentará publicamente com Ele no seu trono é aquele que se sentou com Ele intimamente à mesa. Para a igreja que valorizava os glamours do mundo, a glória do mundo, Ele diz: eu tenho algo melhor para você. Eu tenho o trono. E a última a exortação é: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Infelizmente, a Europa, um continente que já foi palco de grandes avivamentos e um celeiro de grandes missionários e grandes teólogos, hoje é um continente pós-cristão. A Inglaterra, que já foi a Inglaterra de John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Martin Lloyd Jones, John Stott, tantos homens de Deus. Hoje é a terra de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Menos de 4% dos crentes frequentam a igreja na Inglaterra. A Holanda, de 1960 para cá, as igrejas estão lá, mas as pessoas não frequentam as igrejas.
A Escócia de John Knox, berço do presbiterianismo, dentro lá da igreja de Edimburgo, lá dentro tem um bar. Estados Unidos e Canadá, América do Norte, onde nós temos as chamadas igrejas mortas, dead churches, onde os templos estão sendo vendidos e tendo esvaziados, os templos todos os anos estão sendo vendidos, não tem pessoas para frequentar. E aqui no Brasil, nós corremos o terrível perigo do sincretismo religioso, da ortodoxia morta, da chamada teologia, ortodoxia morta, do sincretismo religioso e de tantas outras ameaças, o liberalismo, onde pessoas não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, infalível e suficiente, e a única receita para resolver, para combater, para superar tudo isso é se voltar para Jesus e ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque se nós não ouvirmos o que o Espírito Santo diz às igrejas, estamos talvez condenados à morte espiritual. E eu quero orar por você nessa noite, para que Deus então possa enviar um poderoso avivamento sobre você e uma torrente do Espírito. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa visitar, Senhor, cada um daqueles que tiveram o privilégio e a oportunidade de ouvir essa reflexão, essa mensagem, e que o Senhor possa alcançá-los, que o Teu Espírito Santo possa visitá-los, que Tu possas derramar uma torrente do Teu Espírito, derramar o Teu poder, Tua unção, Tua graça sobre cada um deles, meu Pai, para que todos sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, queridos irmãos. Eu peço a você que compartilhe essa mensagem, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações, dê o seu like e continue aqui neste canal acompanhando as próximas novidades. Fiquem com Deus, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos aqueça, que Deus nos encha com seu Espírito. Fiquem com Deus e até a próxima.